Imagine o som ensurdecedor de turbinas enormes. Depois, silêncio. E então a vibração pesada de um monstro se aproximando, não pela água, não pela terra, mas pelos dois ao mesmo tempo. Agora, imagine olhar para o céu e ver um avião que gira suas asas como se estivesse quebrando as regras da física. Ou mergulhar no mar e perceber que, nas profundezas silenciosas, existe um submarino capaz de escutar o mundo inteiro sem jamais ser detectado. A humanidade criou máquinas tão impressionantes que parecem ter saído de filmes de ficção científica. Prepare-se. 10. O K-52, o helicóptero de ataque que vê no escuro. Começamos nossa jornada com uma máquina que parece ter sido retirada diretamente de um videogame de guerra, o K-52, um helicóptero de ataque russo criado para destruir tanques, veículos blindados e até aeronaves inimigas. Seus rotores coaxiais, duas hélices girando em direções opostas, dão ao helicóptero uma estabilidade absurda, permitindo manobras que fariam até pilotos experientes prenderem a respiração. Ele carrega um arsenal que inclui mísseis guiados a laser, mísseis ar-ar, mísseis ar-terra, bombas aéreas, um canhão de 30 mm com 460 projéteis. É como se alguém tivesse colocado o poder de um caça de guerra dentro de um helicóptero. O Ka-52 pode voar a 300 km por hora, alcançar altitudes de 4.000 metros e operar tanto de dia quanto de noite graças ao radar avançado instalado na sua estrutura. Ele foi projetado para sobreviver a cenários hostis. A cabine dele é blindada e os pilotos podem até ejetar em segurança, algo extremamente raro para helicópteros. Mas o mais impressionante é que os seus dois tripulantes têm total capacidade de controlar a aeronave e todas as armas de forma independente ou conjunta. Não é só uma máquina de guerra, é um organismo coordenado. Se esse é apenas o 10º lugar da nossa lista, imagine o que vem por aí. 9. O Tu-95, o gigante das hélices. Você provavelmente não imaginaria que uma aeronave criada em 1952 ainda seria relevante quase um século depois. Mas o Tu-95, também conhecido como Urso, desafia essa lógica. Ele é um bombardeiro estratégico movido a hélice e, pasme, é o mais rápido do mundo na sua categoria. Com suas hélices gigantes, barulhentas e icônicas, o Tu-95 pode carregar 6 toneladas de armamentos padrão, até 12 toneladas em modo máximo e, se necessário, cargas nucleares. Ele não é só um bombardeiro, ele é uma plataforma de mísseis capaz de lançar armas de cruzeiro modernas, como os KH-101 mísseis, que podem voar por horas, desviando de radares e atingindo alvos com precisão milimétrica. O Tu-95 sobreviveu tanto tempo porque combina o simples com o poderoso. É grande, resistente, tem alcance intercontinental e nunca deixa de cumprir a sua missão. Às vezes sobreviviam os mais fortes, outras vezes os mais confiáveis. O Tu-95 é os dois. Tocar Cobra, o lobisomem turco dos combates urbanos. Criado nos anos 90, este veículo blindado turco parece pequeno, até você ver o que ele é capaz de fazer. Feito sobre uma plataforma americana, o Cobra combina mobilidade extrema, blindagem eficiente, capacidade de transportar até 11 soldados, potência de 190 cavalos e velocidade superior a 115 km por hora. Ele resiste a minas, explosivos improvisados, tiros pesados e fragmentos de artilharia. E pode ser equipado com metralhadoras, lançadores automáticos, sistemas anti-tanque e muito mais. O Cobra é o tipo de veículo que você usa em áreas onde cada esquina pode ter uma emboscada. E ainda assim, a tropa dentro dele permanece segura. É a prova de que, às vezes, o monstro não precisa ser grande para ser assustador. Às vezes ele só precisa ser rápido, resistente e muito difícil de matar. 7. Alves Stormer, o tanque sobrevivente. O Stormer é um blindado britânico baseado no antigo tanque Scorpion. Sua blindagem de alumínio e aço garante proteção contra ataques diretos, enquanto seu interior espaçoso permite transportar tropas com segurança. Apesar de parecer um transporte de pessoal comum, o Stormer é muito mais.
Existe uma versão com canhão automático Bushmaster de 30 mm, outra equipada com lançadores de mísseis antiaéreos, versões como ambulâncias blindadas, instaladores de minas, sistemas anticarro e muito mais. Com cerca de 12,7 toneladas, ele é robusto, confiável e versátil. E em um campo de batalha moderno, versatilidade significa sobrevivência. 6. Su-35S, o caça que dança no ar. Se existe uma máquina que redefine o conceito de manobrabilidade, é o Su-35S. Chamado por muitos de o caça que dança, ele é tão ágil que consegue realizar manobras impossíveis para aeronaves comuns. Isso acontece graças aos motores com vetor de empuxo que podem literalmente mudar de direção e a aerodinâmica avançada inspirada nos caças de quinta geração. O radar IRBS-S é um espetáculo à parte. Detecta alvos a 400 km, acompanha 30 simultaneamente, ataca os 8 mais perigosos, identifica ameaças a 80 km. O Su-35S pode carregar 8 toneladas de armas, voar a 2.500 km por hora e operar em modos de guerra eletrônica para inutilizar sistemas inimigos sem sequer ser visto. É quase poético ver um caça deste porte se movendo com tanta suavidade. Para alguns pilotos, ele não é uma aeronave, é uma extensão do corpo. 5. O todo-terreno que se tornou lenda. Criado nos anos 70 pela AM General para atender às exigências do exército americano, esse todo-terreno musculoso, veloz e extremamente resistente superou todas as expectativas. Ele foi feito para transportar soldados, mas virou muito mais do que isso. Ao longo dos anos, recebeu metralhadoras pesadas, lançadores de granadas, sistemas de tiro remoto, blindagem reforçada, equipamentos de comunicação. Seu desempenho é impressionante. Velocidade de 113 km por hora, capacidade de cruzar valas de 1,5 m, suspensão capaz de devorar terrenos brutais, sistema de calibração automática dos pneus. Soldados que serviram com ele dizem: ele não falha, ele volta. Em guerra, isso vale ouro. 4. O avião que vê o inimigo antes de ele existir. Esta aeronave de alerta antecipado é o cérebro do campo de batalha aéreo. Com sua antena rotatória gigante, seus 5 tripulantes operando como uma máquina única, ela monitora o céu a 540 km de distância. Ela detecta caças inimigos, bombardeios, helicópteros, mísseis, atividades suspeitas e até interferências eletrônicas. Ao identificar algo perigoso, envia imediatamente a informação para centros de comando e aviões de interceptação. Nada escapa ao seu radar, e sem ela, qualquer guerra moderna seria travada às cegas. 3. O avião híbrido que desafia as regras do céu. Com suas asas equipadas com turbinas giratórias, este tiltrotor americano consegue decolar verticalmente como um helicóptero, voar a alta velocidade como um avião, transportar 24 soldados e pousar em locais onde outras aeronaves jamais chegariam. Seus motores giram 98 graus, permitindo transições suaves entre os modos de voo. 70% de sua estrutura é feita de polímeros de fibra de carbono, fortes, leves e muito, muito caros. E falando em caro, cada unidade custa cerca de 120 milhões de dólares. Mas, se você precisar infiltrar tropas rapidamente em um território hostil, não existe máquina mais eficiente. 2. O submarino nuclear britânico da classe Astute é uma obra-prima tecnológica. Silencioso, letal, quase impossível de detectar. Ele carrega 38 torpedos, navega a 60 km/h submerso, alcança até 300 metros de profundidade. Possui sistemas de escuta tão sensíveis que captam sinais mínimos e conta com um reator nuclear que nunca precisa ser reabastecido. É o tipo de máquina que muda guerras sem disparar um único tiro. 1. O gigante anfíbio que domina terra, água e pântanos. Chegamos ao topo da lista. Ao número 1.
A máquina que não deveria existir e ainda assim existe. Imagine algo capaz de se mover sobre a água como um aerodeslizante, deslizando a velocidades absurdas, mas que também é capaz de avançar pela terra, cruzar valas profundas, superar pântanos, passar sobre terreno instável e até escalar paredes de 1,5 metro de altura. Agora imagine que este monstro não carrega 1 ou 2 veículos, mas um pequeno batalhão inteiro. Sim, estamos falando do maior aerodeslizante de desembarque do planeta. Um híbrido colossal capaz de transportar 10 blindados de transporte de pessoal, 8 veículos de combate de infantaria, 3 tanques terrestres e ainda embarcar 140 soldados em ambientes internos. Se retirar os veículos, esta criatura flutuante pode levar 500 pessoas. 5 centenas de seres humanos se movendo pela água e pela terra ao mesmo tempo. Esse monstro não perde passagem, ele toma! E como se não bastasse, ele ainda instala minas, lança mísseis, utiliza artilharia contra alvos terrestres e marítimos e possui defesas integradas contra ataques submarinos. Poucas máquinas no mundo combinam mobilidade extrema, capacidade de carga absurda, poder de fogo e versatilidade geográfica. Este aerodeslizante é uma delas. E não tem concorrentes. Ele é o tipo de veículo que transforma qualquer praia em palco de guerra. Um titã que aparece no horizonte levantando colunas de água, destruindo um silêncio e anunciando que o inimigo não tem para onde correr. É a definição pura de superioridade anfíbia, é o ápice da nossa lista, e é a prova de que a engenharia humana é capaz de criar coisas que parecem desafiar as leis da natureza, e às vezes até a própria imaginação. Se você chegou até aqui, é porque faz parte do tipo raro de pessoa que não tem medo de explorar o desconhecido, aquele tipo de mente que sempre quer saber mais. E é exatamente esse espírito que move o Clube dos Curiosos. Aqui, cada vídeo é uma viagem, uma descoberta, uma resposta e, ao mesmo tempo, uma nova pergunta. Então não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no Clube dos Curiosos, ative o sininho para não perder as próximas curiosidades